Porto 360. Apoio Compass Gás e Energia. Apoio institucional. Olá, está no ar Porto 360, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. A expectativa para 2022 é gigantesca e hoje eu convidei os colunistas do jornal A Tribuna, especializados no setor portuário, para que possam nos dar qual é a perspectiva de cada um deles em relação ao setor que movimenta 1/3 da nossa balança comercial. Nosso primeiro convidado desta semana é Ricardo Pupo, que é especialista em tecnologia. Ricardo, obrigado pela presença aqui junto conosco. É um prazer, sempre um prazer poder participar. Nosso segundo convidado é o tão conhecido Frederico Bussinger, dentro do setor portuário. Fred, obrigado pela disponibilidade aí do teu tempo para que a gente possa bater esse papo falando da perspectiva para 2022. Boa tarde, muito obrigado. Meu próximo convidado, também especialista em logística, profundo conhecedor do setor portuário, é Luiz Cláudio Montenegro. Presidente, sabe que eu te chamo de presidente, uma vez presidente, sempre presidente, né? Obrigado pela presença, pelo teu tempo aí, para a gente falar desse setor no qual a gente é apaixonado. Obrigado, Márcio. Bom debate aqui para todos nós. E, por fim, meu convidado, também especialista em gestão de pessoas, Hudson Carvalho. Hudson, obrigado pela tua presença juntamente aqui conosco. Boa tarde, Max. Foi um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde a todos os colegas, a nossa audiência também. Um bom debate para nós. Oportunamente, acabou de entrar aqui junto conosco, está finalizando os ajustes da câmera dele, meu amigo especialista nessa área de investimentos, um grande economista, Gessner Oliveira. Gessner, obrigado pela presença e pelo teu tempo para a gente bater esse papo sobre a perspectiva para 2022. Muito obrigado aí, que privilégio conversar contigo, conversar com esse conjunto aí de craques, aí o Frederico, o Luiz Cláudio, o Hudson, o Ricardo. É um prazer enorme estar aqui, viu, Max? Prazer é nosso, Gessner. Eu, como sempre digo, né, eu gosto dessa relação do porto com a cidade. Então, Hudson, quero começar com você, porque eu falo que o porto ele não existe para as pessoas sem emprego, né? Não tem porto para as pessoas sem emprego. Essa proximidade da relação, da estratégia, do investimento, da tecnologia, da logística, ela é sentida pelo cidadão quando tem emprego. A gente percebeu aí uma mudança significativa na mão de obra portuária ao longo dos últimos anos. Qual é a tua perspectiva para 2022? A gente vai acompanhar essa promessa do governo federal de geração de inúmeros postos de trabalho dentro do setor portuário, Hudson? Max, eu acredito que sim, né? Porque o que a gente tem visto é uma resposta até um pouco mais rápida do que eu imaginava a respeito da qualificação com que essas pessoas estão vindo para o mercado de trabalho. Eu acho que, em grande parte, há um mérito de pessoas como você e outros envolvidos em divulgar o que é o nosso, para que a gente seja capaz de atrair gente com qualidade, né? Eu costumo brincar dizendo que aquele muro amarelo que divide ali a área federal, né, da área da cidade, ele faz um mal danado, porque ele esconde o porto e todas as possibilidades que a gente tem lá. Mas eu vejo um movimento de resposta muito positivo de mão de obra buscando qualificação para essas posições na área portuária, que seguramente serão abertas e absorvidas por gente com maior qualificação, inclusive, e principalmente para o pessoal envolvido com essas questões todas de tecnologia, que está no equipamento de movimentação, que está no acesso aos terminais, está na gestão, né? Então, sim, eu acho que há muitas possibilidades aí e a gente se preparando. Agora, óbvio que há aquele eterno dilema, né? A dicotomia que a gente vive com relação à mão de obra portuária. Há gente sobrando, quando a gente pensa na mão de obra que é um pouco mais braçal, talvez, né? Do que esse ambiente exige, e há ainda uma certa falta quando a gente exige uma grama mais de qualificação. Por isso que eu estou muito animado de ver a velocidade com que as coisas estão acontecendo. Eu acho que 2022 promete ser um ano muito bom em que pese aí toda a dificuldade que é
normal de um ano de eleições, enfim, toda essa movimentação política que envolve, né, um setor tão regulado como o nosso. Deixa eu puxar a opinião de todos os outros colunistas aqui também, dentro, evidentemente, da sua especialidade, porque essa questão da mão de obra é o que preocupa muito o setor, né? Principalmente essa nova mão de obra que está chegando. Gesner, deixa eu começar por você. Aí a gente fala muito de investimento, né? Atratividade do investimento para dentro do setor portuário, milhões e milhões, a cifra já mudou, já começou a falar em bilhões, né? Então, os números são números realmente expressivos, e a gente percebe a força do capital para o investimento dentro de um setor que não recebeu investimentos ao longo de muito tempo, principalmente na questão de infraestrutura, mas não se vê uma preocupação muito grande com esta relação da mão de obra. Será que a gente vai gerar um grande gap? E aí, complementando, né? Qual é a tua perspectiva para investimentos dentro do setor portuário no ano de 2022? Olha, Marcos, eu acho que aí tem uma relação, você foi muito feliz ao ligar a questão da mão de obra com o investimento, porque tem uma relação muito importante, né? Realmente, para você incorporar mais mão de obra, preciso haver um crescimento, preciso haver investimento. Quando a gente olha o que está previsto, e se a gente olha do ponto de vista do painel do BNDES, o que está previsto para arrendamentos e concessão no ano de 22, a gente tem como previsão de investimento uma previsão de mais de 20 bilhões de reais, que é algo bastante grande. É claro que depende, em grande medida, de algo que está previsto para o quarto trimestre desse ano, associado ao Porto de Santos, e que, obviamente, é uma questão muito mais complexa, precisa ver em que medida isso realmente vai se concretizar. Mas o que a gente tem visto nos últimos períodos, aqui o levantamento, por exemplo, entre 2019 e 2021, com as licitações e contratos assinados com 27 terminais portuários, dá um investimento próximo a 3 bilhões de reais. Quer dizer, um investimento, enfim, é claro, em cenários de um grande crescimento, de um grande salto, poderia ser maior, mas é algo expressivo. Então, eu acho que a gente tem as condições, há condições para o crescimento do investimento e incorporação de mão de obra. Agora, volto ao que os colegas mencionaram antes, em relação à composição dessa mão de obra. Quer dizer, as oportunidades que serão geradas exigem um certo nível de qualificação, exigem um outro tipo de relacionamento e qualificação do que o que convencionalmente existiu no passado. Quero chamar agora para a nossa conversa aqui, Luiz Cláudio. Eu vou entrar com você, depois eu vou lá no Ricardo, e por fim eu vou finalizar com o Bussinger, para depois a gente fazer um en passant geral, porque eu quero que o Bussinger fale da nova poligonal para nós, né? E o Luiz Cláudio, ele vem trazendo a percepção, e é isso que eu quero de você, Montenegro, sobre as reformas estruturantes que nós precisamos de todos os modais. A gente tem uma deficiência de infraestrutura muito grande dentro do nosso país. A gente está falando aí de investimento, o Gesner colocou números expressivos de investimentos, fruto da iniciativa privada, mas eu percebo que a gente sempre esquece da infraestrutura necessária para acomodar. A gente tem uma série de erros que foram cometidos dentro do Porto de Santos, até pelas questões estruturais, que a gente está tentando corrigir hoje. Isso tem impacto em integração de sistemas dentro desse mundo moderno. Depois eu vou chamar o Ricardo aqui para essa conversa. Nessa relação logística e das reformas estruturantes, Montenegro, com esse volume de investimento que está sendo feito, será que a gente não vai cometer o mesmo erro do passado que nós já cometemos antes? Marcelo, você tem toda a razão. Assim, do ponto de vista de logística, a logística exige previsibilidade. Assim, logística é planejamento, né? Então, para quem quer planejar, a previsibilidade é essencial. E nós estamos no momento, num ano, em que menos a gente tem previsibilidade. Nós temos um ano pela frente conturbado. Então, eu acho que, vamos dizer, a contribuição de toda a sociedade, né, da comunidade que vive a logística, que usa a logística, neste momento,
é construir um caminho mais previsível possível numa transição complexa como a que a gente vai enfrentar esse ano, ou num movimento complexo como a gente vai encontrar esse ano. E certamente os pontos mais importantes para a logística envolvem capacidade, que tem a ver com infraestrutura, e envolve eficiência, que tem a ver com novas tecnologias, novos arranjos que permitem a gente reduzir burocracia, que é um ponto importante, principalmente se a gente falar na logística de comércio exterior. E aí preparar esses assuntos seria o mais importante para a gente se debruçar. Eu tenho falado sobre 3 pontos que eu acho que são essenciais. Assim. Um deles é a questão da mão de obra, a gente já falou, nós estamos falando de uma indústria, e a indústria tem esse potencial de trazer novas tecnologias e gerar mão de obra de qualidade. Mas, para isso, a gente precisa de um programa de qualificação que seja de Estado, que permaneça sempre nesses momentos que a gente passa por essas questões políticas e de arranjos políticos. A outra questão é a questão da eficiência para a redução de burocracia. Isso tem que ser uma luta contínua. E a questão da infraestrutura, ela normalmente trata ela em 3 estágios. Você tem um estágio inicial que você consegue gerar mais capacidade com uma melhor organização da utilização da infraestrutura existente. Ela sendo utilizada de forma mais eficiente, você gera capacidade com baixo investimento. Depois você vai falar de expansão do que você já tem e depois da construção de novas infraestruturas. Então, assim, olhando nessa sequência, a gente costuma não errar. O risco que a gente corre é querer construir novas infraestruturas, ainda sem estar utilizando o máximo potencial das infraestruturas que a gente já tem, e de forma não planejada. Aí a gente costuma errar, fazer uns elefantes brancos, depois a gente fica com dificuldade de dar utilização a eles. Então, você tem razão, a gente corre risco se a gente não fizer um planejamento muito bem feito, e o que eu tenho proposto para a parte de planejamento é que a gente discuta o planejamento desde o início, na escolha da melhor alternativa. A gente tem visto evoluções muito grandes na discussão de planejamento, mas a gente entra na discussão, a sociedade entra na discussão quando a alternativa já está escolhida. E aí o que a gente faz, no máximo, é aprimorar a alternativa escolhida. Eu acho que a discussão entre alternativas, para a gente poder escolher a alternativa que melhor represente os anseios, que traz a melhor utilidade para a sociedade, é um aprimoramento que a gente precisa fazer aí ao longo desse ano para evitar soluções de continuidade. Ricardo, depois do depoimento do Hudson, né, até provavelmente do Gesner, e agora do Montenegro também, o Bussinger já vai colocar a opinião dele, eu queria explorar com você esses pontos específicos. Né? Primeiro, mão de obra, né, onde o Hudson coloca ali essa nova geração chegando, principalmente muito próximo de tecnologia. O Gesner fala em alguns bilhões de investimentos, mas no Brasil a gente ainda disponibiliza algo em torno de 3% do budget, dos orçamentos das empresas para tecnologia, o que é muito pequeno em comparado com o mundo, né? A gente fala algo em torno de 20% a 25% para investimentos em tecnologia e capacitação. E, por fim, né, quando o Montenegro coloca a relação do planejamento, eu percebo também que na área de tecnologia, Ricardo, não sei se você vai concordar, a gente sempre está correndo atrás do problema, né? Falta o planejamento. É sempre uma grande coxa de retalhos e a gente vem ao longo do tempo, né, principalmente fazendo integração de dados e resolvendo problemas que ficaram no passado. Qual é a tua perspectiva para 2022? Né? O mercado está olhando para isso também, uma vez que a gestão de dados vai ser muito importante para o setor portuário para que a gente possa ser competitivo? De fato, a tecnologia da informação ela é realmente subestimada quando a gente fala em investimentos aqui na nossa região, né? No Brasil, eu digo, né? E assim, até pegando um gancho no que o Montenegro comentou, a gente, né, fica sabendo sobre a ampliação do porto, isso salta aos olhos, lógico, porque potencializa a atividade econômica da região, isso é, obviamente, muito positivo aqui para a gente. Por outro lado, assusta um pouco, porque justamente pela questão da infraestrutura. A gente, até pouco tempo atrás, enfrentou problemas de sazonalidade, de altos volumes de carga aqui na região, com engarrafamentos enormes e tudo mais. A ampliação do porto tende a piorar ainda mais esse cenário se você não construir mais ferrovias, mais rodovias, envolver as ferrovias, construir pontes entre as margens do nosso canal aqui.
e porque a tecnologia da informação não consegue operar milagres. Aliás, ela nem serve para isso, né? Do ponto de vista tecnológico, os investimentos, embora em TI os investimentos sejam sempre muito sutis, eles existem, mas tem um investimento em tecnologias operacionais mesmo, né? Maquinários e equipamentos de guindastes, etc., que realmente ajudam para caramba com a produtividade. Isso acaba aparecendo sempre em primeiro lugar nas opções de investimento dos terminais. E a tecnologia da informação acaba indo embarcado nessas soluções, né? Então, indiretamente, acaba tendo um investimento grande, sim, em tecnologia da informação. Se a gente pensar, por exemplo, a automatização de um terminal, que é algo que está na fila de investimentos aí dos terminais, a tecnologia da informação ela vem junto com essas soluções mais abrangentes, né? Mas é fato que esse planejamento tem que considerar, sim, toda essa questão da infraestrutura envolvida com a tecnologia da informação, porque é isso que vai dar a capacidade do porto escoar e receber as cargas que precisa para o volume que aumentou, né? Aumentou e tende a aumentar ainda mais no curto prazo, né? Fred, deixa eu te questionar agora, né, e ter também a tua visão em relação à perspectiva para 2022, até fruto da nova poligonal, e eu, particularmente falando, se você me permitir, te deixei por último, porque desde quando eu comecei a aprender a lidar com o Porto, né, eu sempre li Frederico Bussinger, né, as tuas colunas, os teus artigos, e aí eu quero te dar de mão beijada aqui a opinião desses especialistas em mão de obra, investimento, logística e tecnologia, né? Colocando que a gente não conseguiu resolver muita coisa em relação ao que a gente já tem, e nós estamos falando de uma nova poligonal, que pode comprometer ainda mais aquilo que a gente já está fazendo, né? Qual é a tua opinião em relação a essa nova poligonal e a perspectiva para o setor portuário em 2022? E já quero que todos os colunistas se preparem aqui, porque nós já vamos falar da privatização, tá? Da concessão para 2022, se isso vai acontecer ou não vai acontecer, e o impacto na área de cada um de vocês. Fred, a bola está com você. Eu queria realmente agradecer esse privilégio de ter ficado por último e ter tido de mão beijada, como você falou, essas colocações todas aqui. E acho que a poligonal é um bom fio de novelo para nós podermos amarrar essas coisas de uma maneira geral. Mas eu queria começar, quando você faz essa pergunta, qual é a perspectiva para 2022, eu quero lembrar algumas coisas. A primeira, do ponto de vista conjuntural, ou seja, onde é que nós estamos hoje. Nós temos pelo menos dois aspectos da conjuntura internacional da maior relevância que pode afetar o Brasil, os portos e particularmente Santos, que é o maior deles. Primeiro é o tal do boom das commodities. Isso tem rearranjado o cenário internacional, a China requalificando ou aumentando seus estoques estratégicos, a chamada crise dos contêineres, que é resultado de um rearranjo da cadeia produtiva e da cadeia logística e que afeta diretamente o Porto de Santos. E no Brasil, nós temos um aspecto conjuntural que não podemos esquecer. Nós estamos num ano eleitoral e, portanto, é um ano mais curto. É importante nós considerarmos esse aspecto. Mas eu queria retroceder também em relação à história. Foi falado aqui os erros do passado. Eu quero falar dos acertos do passado. Eu estive no Porto de Santos desde 1995, estou em Porto desde o início dos anos 90. Eu quero lembrar que o Porto de Santos, na época, no início dos anos 90, depois de uma paralisia de quase 2 décadas, ele movimentava 33 milhões de toneladas. Hoje ele movimenta 4 vezes mais. Na época, a produtividade do açúcar era 100 toneladas hora, 100. Hoje é 2.000, 2.500, 20, 25 vezes mais. Na soja é outra coisa. Os preços, os custos portuários caíram a 1/3. Foram feitos investimentos bilionários. Dinheiro nunca faltou no Porto de Santos. E o Porto de Santos, à exceção do ano de 2008, ele nunca deixou de crescer desde o início dos anos 90. Portanto, o Porto de Santos, eu diria, ele está vocacionado a crescer independente do que aconteça. Essa é uma história que nós precisamos lembrar, senão a gente fica só imaginando que houve erros. E é claro que houve erros no passado, mas houve muitos acertos.
E uma das consequências mais diretas foi justamente sobre a mão de obra. Eu quero lembrar que a Codesp chegou a ter 16 mil funcionários. Hoje tem 1/10 disso. A produtividade cresceu brutalmente. A foto característica do Porto de Santos, todo ano era tirado, era uma competição, era quantos sacos de café você carregava nas costas. Isso é só foto do passado. Ou seja, hoje está tudo mecanizado, tudo automatizado. Então, a grande revolução que o Porto de Santos teve, na verdade, foi em mecanização e automação, com reflexo direto sobre a mão de obra, que mudou completamente o seu perfil. Quer dizer, diminuiu em quantidade e mudou o seu perfil. Quando nós olhamos para o futuro, eu acho que nós temos 2 problemas a enfrentar no Porto de Santos. Eu acho que o Porto de Santos, me lembro de um evento que nós fizemos em 96, e um consultor espanhol do Banco Mundial, ele dizia, perguntava, onde vai parar o Porto de Santos? Ele disse, o Porto de Santos é aquele bonequinho do Jack in the Box, aquela mola. Você aperta, você não sabe onde ele vai parar. Isso aconteceu. Santos passou por todos os prognósticos que tinha. E eu não sei dizer onde o Porto de Santos vai parar. Mas eu acho que há 2 problemas a serem enfrentados. Eu diria que é a intermodalidade, a logística e a governança. E aí a poligonal é uma coisa de extrema importância, porque ela vai bater no outro tema que você antecipou, que é a questão, depois a gente fala disso, da desestatização. Eu diria, na verdade, a poligonal ela define o espectro onde a autoridade portuária vai agir. É o escopo geográfico dela. Então, ela tem um aspecto institucional, tem um aspecto geográfico, e ele tem um aspecto administrativo. Nós temos um problema em Santos. Nós não temos um instrumento para pensar o estuário inteiro, aquilo que é chamado complexo portuário. A poligonal não fala disso. A poligonal é uma coisa restrita. Mesmo duplicando a área, nós estamos falando de metade da área de que foi na definição da poligonal de 93, que foi o estuário inteiro. Então, falta o instrumento de planejamento. Nós até temos o plano mestre, mas ele está amortecido, tá certo? Ele fala do estuário, mas é preciso ser pensado. Primeira coisa. A segunda coisa é a inter-relação do porto com os seus acessos. Então, o Ricardo falou bem, o problema dos congestionamentos, isso decorre porque o porto vai muito bem, obrigado. O porto cresce, o porto se eficientiza, o porto amplia o seu espectro de carga, mas a rodovia e a ferrovia não acompanham. Então, quando a gente olha para o cenário, e particularmente a questão da ferradura, é mal resolvida. Nós temos uma oportunidade de ouro a resolver com a renovação do contrato da MRS, mas não parece que vamos resolver da melhor forma. E pior, agora foram autorizados 2 acessos para a VLI e para a Rumo. Ou seja, não há espaço físico para acontecer, e isso vai na contramão do que aconteceu em Roterdã, em Chicago. Ou seja, nós temos um problema mal resolvido. Então, eu diria, governança e intermodalidade, para mim, são os grandes desafios que a gente tem. Sobre desestatização, a governança, nós falamos no próximo bloco. Obrigado. Nós que agradecemos. Hudson, vamos começar por você, né? Eu acho que a gente percebeu aí essa mudança vertiginosa, né, no perfil da mão de obra que nós temos agora dentro do setor portuário, não só no Porto de Santos, mas em todas as localidades também, e a gente está acompanhando um novo processo de governança, né, a desestatização, a concessão, seja o nome que for. Como é que isso vai impactar na mão de obra, né? Como é que você, como um especialista nessa área, está olhando para isso? E qual o conselho que a gente poderia dar para as pessoas, para que elas pudessem se colocar dentro do setor portuário? E aí, para finalizar, você acha que sai a desestatização esse ano? Max, eu acho que sim. Eu apostaria que sim, porque o ritmo com que esse ministério, que é muito eficiente, tem conseguido imprimir nas suas várias ações, tem mostrado resultados e eles têm cumprido cronogramas. Eu acho que isso vai acontecer, ainda que seja ano de eleição, etc, etc. Acho que vai acontecer, apostaria que sim. Sobre a mão de obra, o reflexo imediato será mais e mais exigência por eficiência e eficácia, mais produtividade. Portanto, as pessoas vão precisar ainda mais, não só se requalificarem para esse novo mundo, mas vão precisar entender a ideia sempre presente de fazer mais com menos, que é a produtividade, de trabalhar
redução de custo como algo que deva acontecer todo o tempo, porque isso também é medida de eficiência e de eficácia. Muito bom. Mas essas são preocupações evidentes, elas estão aí, enfim, me parece que não é fácil enxergar. Eu confesso para você que nesse cenário de desestatização eu tenho uma outra preocupação que eu tenho visto pouca gente comentar, que é com aquelas pessoas que não terão tempo, ou vou dizer, tempo e coragem, né? Como dizia meu avô, de se requalificarem, porque há uma enormidade de pessoas que hoje têm uma condição já de idade, de perfil, de etc., que não vão ter tempo de se requalificar e se tornar atores, vamos dizer, desse novo cenário que exige tanta qualificação ligada à tecnologia e outras coisas. Então, há uma pergunta no ar: o que nós vamos fazer com esse contingente? São milhares de pessoas, né? A maioria deles são trabalhadores avulsos. O que nós vamos fazer com esse povo, né? E aí, bom, eu imagino qual é o papel do órgão, né, o órgão gestor de mão de obra, o que vai fazer, como, né, o pessoal fala de uma maneira que nem é justa, né, definindo o órgão como RH do trabalhador portuário avulso. O órgão faz muito mais do que isso, é muito mais importante, mas ainda que fosse só esse papel, ele já precisaria se posicionar e dizer, bom, olha, nós estamos pensando isso e aquilo como saída para esse povo, porque além daquilo que a gente está enxergando, que é a questão premente da requalificação, há esse povo que não vai ter tempo, talvez, de se requalificar para esse mundo novo que está vindo aí com uma velocidade enorme. Então, respondendo uma sua pergunta, a última, talvez, sobre o conselho, né, se há algum conselho para dar para esse povo, corra e busque qualificação o mais rápido possível, né? Entenda o porto, entenda como ele funciona e busque qualificação se você deseja trabalhar lá. Busque fazer mais do que você já faz hoje, pensando nessas competências que seguramente serão cobradas aí a partir de 2022 com a desestatização. Eu acho que a gente foi muito feliz, o Grupo Tribuna, reunindo esses colunistas, né, esse time aqui, porque a gente consegue esclarecer muita coisa. Quando a gente fala do OGMO, Gessner, eu acho que o OGMO, ele sofreu o que o empresariado sofreu, ele sofreu com o passivo trabalhista, né? Então, eu acho que o grande problema do OGMO foi o passivo trabalhista, que é o que todo empresário no nosso país acaba sofrendo, né? A gente tem uma legislação trabalhista aqui que acaba, de uma maneira ou de outra, oprimindo os investimentos que são necessários. E a gente percebe até com a nova poligonal que uma série de investimentos irão ocorrer. Mas com esse novo arranjo logístico mundial, pós-pandemia, Gessner, tem dinheiro para tudo isso? Tem investidor para tudo isso que nós estamos falando? Ou isso é uma grande cortina de fumaça? Qual é a tua avaliação? E, por fim, você acredita que a desestatização, né, a privatização, concessão, seja o nome que for, acontece esse ano, meu amigo? A pergunta, realmente, eu não podia concordar mais com o Hudson sobre esse desafio da transição, né? É um desafio enorme a ser feito do ponto de vista de qualificação de mão de obra, e a sua questão, eu acho que ela coloca, digamos, o meio copo cheio e o meio copo vazio. O meio copo cheio é que as oportunidades no Brasil, no segmento de infraestrutura, são, pelas fragilidades da infraestrutura brasileira, são tão grandes as oportunidades que há um apetite grande de investimento. A gente tem percebido esse apetite de investimento, inclusive falou-se antes aqui, muito importante, da intermodalidade, e a gente está vivendo também o novo marco ferroviário, que é bastante importante, né? O apetite para investimento em ferrovias é bastante grande, a gente viu pelos pedidos de autorização, e a gente está vendo também a BR do Mar, também com uma perspectiva de aumento do investimento grande, tudo isso com impactos positivos sobre o setor portuário. Então, nos últimos anos, houve uma combinação de baixa taxa de juros
muitas oportunidades de investimento no país, que fez com que fundos de infraestrutura em várias regiões do planeta e também no Brasil tivessem um apetite muito grande. Então, eu diria que sim, a gente está vendo, e quando a gente olha os resultados dos leilões, a maioria dos leilões, tanto do setor portuário quanto nos demais setores de infraestrutura, a gente percebe que tem havido um grau de competição bastante razoável, com ágios razoáveis, quer dizer, há realmente um salto de investimento. Esse é o copo meio cheio. O copo meio vazio são circunstâncias mais recentes que revertem algumas dessas tendências, a começar pela taxa de juros. A gente está vendo a gente deve assistir a partir de março desse ano uma reversão da política monetária americana. Há uma perspectiva de aumento da taxa de juros no Brasil. Isso já ocorreu em função de uma aceleração inflacionária preocupante. Então, esse fator que obviamente que estimulava o investimento é um fator de preocupação se isso não poderia, eventualmente, reverter esse interesse nos investimentos em infraestrutura. Acho que não é suficiente para isso. Quer dizer, quem está investindo em infraestrutura está olhando as oportunidades de longo prazo, e elas são inúmeras, e, portanto, não será esse ciclo que vai reverter. Agora, o 2022 é um período preocupante, sobretudo agora. A gente já vinha com uma pressão inflacionária mundial e nacional grande, acirrada pelo agravamento da crise Rússia-Ucrânia, que pode aumentar ainda mais a pressão inflacionária e, consequentemente, as políticas monetárias restritivas e, consequentemente, gerando um cenário de menor crescimento na economia mundial e menor crescimento para os emergentes. Esse cenário preocupa no curto e médio prazo, mas não compromete essas grandes fronteiras de oportunidade de investimento. Eu acho e concordo com o que foi dito, se não me engano foi o Ricardo que afirmou que, digamos, o Ministério da Infraestrutura vem cumprindo o cronograma. A gente vem vindo, acho que foi o Hudson que comentou. E, de fato, quando a gente olha a área de infraestrutura, e a gente pega o período 19 e 21, em todos os segmentos de infraestrutura, saneamento, telecom, rodovias, ferrovias e portos, houve uma mudança e houve cronogramas impressionantes do ponto de vista de leilões, etc. Agora, em particular, a previsão de uma desestatização do porto no último trimestre, no ano eleitoral, suscita algumas dúvidas, né? Eu acho que seria muito positivo que ocorresse, acho que dá para fazer, mas, digamos, obviamente, gera sempre uma apreensão se o calendário eleitoral não vai acabar prejudicando esse calendário. Eu acho que dá, mas, digamos, esse certamente é um ano com mais incerteza do que a média. Gessner, ESG é palavra de ordem para esses fundos de investimento? Com certeza, com certeza. ESG é uma palavra de ordem. Eu acho que a gente está aqui há poucos dias da divulgação aí da carta do Larry Fink, né? No dia 18 foi divulgada a carta do CEO da BlackRock, novamente colocando de uma maneira muito clara a importância do ESG, a importância das empresas com propósito, das empresas preocupadas em licença para operar, preocupadas nos impactos ambientais. Nós tivemos a oportunidade de conversar sobre aquele estudo da ANTAC a respeito da necessidade de adaptação e mitigação para a mudança climática dos portos brasileiros, né? Chama atenção como esse ainda é um tema embrionário no setor portuário brasileiro, né? Olhando para frente, porque certamente no transporte marítimo as mudanças estão acontecendo de uma forma muito intensa, certamente nos terminais
isso também está acontecendo de uma forma muito intensa, é a palavra da vez. Eu acho que é uma questão... Hoje, ainda a empresa se diferencia por ter uma política robusta de ESG. Eu diria que daqui a pouco vai ser uma questão de sobrevivência. Concordo com você. Eu acho que é uma tendência natural para investimentos futuro. Montenegro, o Gessner comentou aqui a respeito do reporto, né, e falou muito sobre os investimentos que possivelmente possam ocorrer e como eles vão ocorrer, e também essa variação de mercado que possivelmente a gente vai enfrentar no ano de 2022. Mas, quando a gente fala da BR do Mar, né, onde teve o reporto ali, o reporto foi vetado pelo presidente da República, né? E eu, particularmente, acredito que ele vetou por uma necessidade, fruto aí da responsabilidade fiscal, e jogou isso daí para o Congresso, jogou para a torcida para ver se a torcida aprova. Isso pode, de alguma maneira, né, inviabilizar alguns investimentos, principalmente em tecnologia. A gente sabe que um portainer aí custa algo em torno de 8 milhões de dólares. Se você colocar aí os valores de impostos, né, para poder importar um equipamento como esse, principalmente nessas novas concessões, acho que fica inviável o investimento, principalmente no plano de negócios inicial. E segundo, para finalizar, né, questão da ferradura aqui na margem direita. Nós acabamos de conceber aqui terminais de commodities de novo na ponta da praia que dependem, evidentemente, da operação ferroviária, porque senão ele não viabiliza, né? E até propriamente o frete de retorno é extremamente importante para que possa se viabilizar as operações. Mas me parece que tem uma briga jurídica aí no meio, isso pode não acontecer. Qual é a tua visão disso? E a concessão, privatização, na tua opinião, sai ou não sai esse ano? Tá 2-0 para sai, hein? O Gessner acha que sai e o Hudson acha que sai também. Então, vamos por partes aí. Primeiro, falando um pouco sobre reporto, é assim, eu sou extremamente favorável a políticas industriais bem estruturadas. Eu acredito que o Porto tem dado, e aí o Singer falou números importantes, o Porto tem dado a demonstração de cumprir, vamos dizer, cumprir a sua parte no retorno dos investimentos que foram colocados no Porto. Então, assim, o recurso que foi colocado no Porto trouxe produtividade, trouxe, né, eficiência, trouxe expansão de capacidade que evita um gargalo que poderia impedir o nosso crescimento. Então, assim, é um recurso que trouxe certamente muito mais retorno do que o incentivo que foi dado. E acredito que o setor portuário tem, por essa experiência, teria total condição de ser pioneiro como um exemplo de setor que pode assumir contrapartidas a partir desse incentivo do reporto. Então, eu acredito que se o governo quer avançar, quer evoluir na forma de dar o incentivo, o setor portuário está totalmente preparado para discutir metas, resultados a ser conquistados com esse investimento. Acho que o reporto é um elemento importante e, como nós estamos falando de uma maior participação privada, né, eu trato privatização como um caminho contínuo de maior participação privada nas atividades e generalizando aí todas as funções que a infraestrutura tem e aí, no caso, que o porto tem. Então, se estamos falando em uma necessidade de maior participação privada, os incentivos corretos, associados a contrapartidas bem definidas, metas e resultados e prazos bem definidos, eu acho que isso é o melhor caminho, né? E acho que as coisas estão associadas. Se a gente quer que essa maior participação privada, né, num modelo de privatização que vai ser discutido para o Porto de Santos, se a gente quer que ela aconteça, ainda mais num período curto, nós vamos ter que pensar com clareza os incentivos necessários para que isso aconteça. Isso é a discussão de parcerias público-privadas em todos os setores de infraestrutura. Sobre a questão que você tinha perguntado também sobre... A ferradura. Sobre a questão da ferradura... Perdão, né? A pera ferroviária. Sobre a questão da ferradura, é uma briga antiga. Assim, eu defendo isso desde sempre. Eu acredito que a integração do acesso, a coordenação, a operação coordenada do acesso,
ela é essencial. Assim, quando isso não acontece, você tem duplicidade de investimento, você tem congestionamento de linhas desnecessariamente, você tem pouco aproveitamento de recursos, você tem muita insegurança, muita incerteza. Então, assim, eu tenho defendido há muito tempo um projeto integrado de acesso ao Porto de Santos. Foi isso que a gente defendeu na época do rodoviário, que a gente propôs planejamento, organização do acesso, agendamento. Eu acho que o mesmo tem que passar pela ferrovia. Os investimentos podem ser comuns, o modelo de autogestão está no novo marco legal, ele pode ser praticado, já vem sendo praticado pelas concessionárias, e eu acho que tratar uma infraestrutura única, planejada, com uma operação coordenada, é bom para todo mundo. Eu lembro, no período que estive em Santos, quando eu vi um muro separando duas ferrovias, porque elas não se entendiam, eu achei isso uma loucura, assim, isso é impossível, né? Então, é uma defesa, e o Bucim falou isso bem, é uma grande oportunidade de resolver um problema secular, que é o problema do acesso ferroviário a Porto Santo. E eu acho que não deveria perder ela deveria estar embutida nessa discussão de uma maior participação privada na gestão do Porto Santo. Acredito que a evolução vai acontecer, mas concordo com o Gerner. Acho que uma questão tão complexa para a gente tentar tratar num ano curto, num ano que essa discussão do maior porto do Brasil, com todas as complexidades, eu acredito que a gente tem que pesar na balança se vale a pena correr com o cronograma ou se é melhor fazer essa discussão com calma, porque o maior investimento privado certamente virá. Ele é necessário. A gente vai discutir qual é o modelo que ele vai acontecer. Não vou deixar tu ficar em cima do muro. Sai ou não sai a privatização esse ano? Acho que não. Não sai. Gessner, mais de 10 anos que eu conheço Montenegro, não vou dar essa oportunidade, essa colher de chá para ele, né, cara? Eu preciso saber a opinião dos especialistas aqui. Ricardo, deixa eu te chamar aqui também para a gente bater um papo. A gente está falando de operador econômico, aduaneiro, OEA, Porto Sem Papel, Procomex, uma série de incentivos também nessa área de tecnologia. E a gente percebe hoje, principalmente, o vazamento de uma série de dados, né? Isso é uma preocupação muito grande, a segurança de dados e não só a integração de dados também. Essa agilidade, de alguma forma, está sendo vista pelo governo federal de integração e proteção dos dados, uma vez que cada vez mais nós estamos liberando cargas com maior velocidade, fruto de sistemas bem estruturados e implementados. Por que eu pergunto isso? Porque a gente percebe hoje uma grande dificuldade, principalmente em algumas empresas e no governo federal, né? Vou dar um exemplo aqui, com empresa operando com software de 10 bits, né? Então, você tem que fazer um tipo de integração para uma localidade, para o outro cliente, uma outra integração, para o outro ente governamental, uma nova integração. Quer dizer, é uma insanidade e o risco muito grande de vazamento de dados. A tua coluna foi muito feliz nesse sentido, né? Eu li, se não me falha a memória, na semana passada ou retrasado, falando também sobre segurança de dados. E para finalizar, qual é a tua opinião? Sai esse ano a privatização, concessão, desestatização, qualquer que seja o nome ou não? Começar pelo fim. Eu concordo com o Montenegro e com o Gessner. Eu acho que não sai não por causa do ano eleitoral. A pressão acho, política acho que vai ser muito grande para que não saia, né? Agora, sobre a questão da segurança da segurança da informação, a gente vê sim movimentos importantes das esferas governamentais para tornar o acesso mais ágil aos dados, né? Mais ágil, mais seguro e com mais escala. Está havendo sim investimento em novas APIs, o calendário está se adequando aí às necessidades, mas isso vem acontecendo principalmente por parte da Receita Federal, os outros órgãos também se mobilizando para atender essa necessidade. Os problemas recentes aí de segurança têm pressionado por essa questão. A própria discussão em relação à forma como os dados trafegam entre as organizações, a utilização do blockchain. Então, isso tá, sim, vem sendo aprimorado por baixo né, como plano de fundo. São coisas que a gente não vê, né, não é uma coisa tangível. A forma como você faz o dado trafegar para que ela seja uma forma mais segura, né, as pontas acabam não enxergando isso. Isso acaba não sendo uma coisa visível assim, a olho nu, mas a gente percebe sim uma mudança no trato do dado para que
para que esse acesso seja mais seguro, seja menos redundante e seja mais ágil, até pela necessidade mesmo, né? Perfeito. Frederico, deixa eu encerrar o programa com você, né? Você falou dos acertos, erros, né? Quando a gente fez a nossa primeira rodada aqui, e eu acho, francamente falando, que a gente está vivendo um novo momento, né, dentro do setor portuário, como a gente nunca viveu. E eu acho que a gente não pode cometer erros primários que nós cometemos no passado, principalmente nesse mundo tão globalizado, né, e tão concorrencial que nós temos atualmente. O Brasil é um país que gosta muito da burocracia, gosta muito do feudo, gosta muito de defender as individualidades e os interesses, não pensa muito no business, né? E muitas vezes a gente perde oportunidade por não pensar no negócio, mas sim pensar na individualidade. Qual é a tua opinião em relação a esta questão especificamente, né? Esse mundo novo portuário que está chegando? E, por fim, tá 3-1 aqui, ó. Gessner não, Ricardo não, Montenegro não, Hudson sim. Privatização, concessão, desestatização. Sai ou não sai esse ano, Fred? Maxwell, uma observação que eu acho importante da gente assentar entre nós é o seguinte: talvez o setor portuário seja o setor de maior interação com o mundo exterior. Ele tem uma conexão direta. Portanto, as coisas que acontecem no mundo repercutem rapidamente em cima dos portos. E não é por outro motivo que as cidades portuárias elas têm um padrão de desenvolvimento, de cultura diferente das demais cidades. Então, eu não tenho muita preocupação com isso, porque qualquer coisa que acontece no mundo, rapidinho acontece no Brasil. Então, isso eu estou falando de uma maneira mais geral. Eu falo isso em relação a investimento, tecnologia, mão de obra, padrões gerenciais. Eu tenho uma visão muito positiva do nosso mundo portuário. Eu não estou falando de Santos, eu estou falando do Brasil de uma maneira geral. Mas eu queria fazer alguma nota de rodapé sobre algumas coisas que foram colocadas aqui. A primeira é em relação à questão da mão de obra. Quando nós falamos de mercado de trabalho, de postos de trabalho, nós precisamos saber qual é o universo que nós estamos dizendo. Se nós estamos falando da beira do cais, se nós estamos falando da retroárea contígua, ou se nós estamos falando da retroárea remota das atividades associadas. E no mundo inteiro, há mais ou menos uma relação. Para cada posto de trabalho na beira do cais, eu tenho de 3 a 5 na retroárea contígua. E eu tenho mais ou menos 8 a 10 na retroárea remota nas atividades associadas. Então, eu dei um dado de que a Codesp tem 1/10 do que um dia já teve. Mas o mercado ligado ao porto, postos de trabalho, não alterou muito, porque foram gerados postos de trabalho nas atividades associadas na retroárea. Então, essa dinâmica ela acontece permanentemente. Outra observação diz respeito ao ógmo. Quando nós falamos de ógmo, nós estamos falando de um pequeno segmento do mundo portuário hoje, porque ógmo tem a ver com o porto autorizado. E hoje o setor dinâmico portuário são os TUPs, que não tem nada a ver com ógmo, estão completamente fora do ógmo. Então, não só as atividades retroáreas não têm a ver com ógmo, quanto não tem a ver com ógmo. Então, o ógmo trata de um segmento, de um subconjunto da chamada mão de obra portuária. Em relação aos investimentos, eu também sugiro nós segmentarmos, porque os números estão misturados. Ou seja, nós misturamos número de investimentos estimados, investimentos comprometidos e investimentos realizados. Isso tudo hoje apresenta nas estatísticas de uma maneira junta. E se nós fizermos a segmentação, nós teremos algumas surpresas em relação ao que está efetivamente acontecendo. E eu quero lembrar que, na verdade, hoje, no mundo ligado ao porto, praticamente não há nada mais a ser privatizado. Hoje, 100% das atividades portuárias são privadas, as concessões rodoviárias, no caso de Santos, são privadas, as ferrovias são privadas. Portanto, o que nós estamos hoje discutindo também é um subsegmento do mundo portuário. É um equívoco falar de desestatização do porto, privatização do porto. Não existe isso. O que nós estamos discutindo é a possibilidade de desestatização, de privatização da administração portuária, sequer da autoridade portuária.
porque as funções de autoridade portuária são imprivatizáveis. E dentro dos modelos que estão colocados aí, da Codesa e agora de Santos, as atividades de autoridade elas estão sendo chamadas a Brasília. É Brasília que será a autoridade portuária centralizada. O que está sendo discutido é meramente a possibilidade de privatização das administrações portuárias. Então, é um subsegmento do mundo portuário. E eu, particularmente, eu diria a você, essa pergunta tem tantos Cs, eu diria uma coisa é com Tarcísio, outra coisa é sem Tarcísio. Tinha certeza. É completamente diferente. Com Tarcísio é até possível que saia. Sem Tarcísio, eu acho que é quase impossível. Mas a minha opinião não é nem isso. Eu acho que não deve acontecer. Não deve acontecer nem em 22, nem em 23, nem em 24. É um equívoco. Não só é um equívoco de proposta, quanto é um equívoco de agenda. O problema está mal enunciado, porque os reais problemas não estão na pauta. Nós já falamos aqui, ou seja, o problema que você disse da ponta da praia, como é que vai ser resolvido? Esse é um problema real, não está posto. A questão da ferradura é uma incógnita, este é um problema real. A questão do aprofundamento é um problema real. A questão da articulação da ferrovia é um problema real. A questão da segunda conexão, porque a primeira é Piaçaguera Seca, é um problema real. Agora, essa questão de passar a iniciativa privada à administração, o Porto vai muito bem, obrigado. As operações portuárias, os acessos já são privados. Então, eu acho que não é um equívoco só de proposta, é um equívoco de agenda que está sendo colocado. E eu quero chamar a atenção que Santos é completamente diferente do cenário capixaba. O Espírito Santo tem um porto mais ou menos estagnado, que é o Porto de Vitória, e tem um grande potencial no Aracruz, que é praticamente um tupi. Então, o caso do Espírito Santo, eu até acho que pode acontecer. E certamente, quem assumir, certamente vai querer desenvolver Aracruz, não tem a menor dúvida. O resto de Vitória é uma coisa a ser administrada. Santos é completamente diferente disso. E, francamente falando, se todos me permitirem, eu acho que a gente poderia ter a oportunidade de experimentar a Codesa para entender como é que vai ser o modelo dentro da Codesa, para utilizar desta experiência para fazer propostas, principalmente para o maior porto da América Latina, que é o Porto de Santos. Chegamos ao final do nosso programa, eu já estourei aqui em mais de 10 minutos, adorei, eu por mim abriria um vinho aqui, se vocês me permitissem, e continuaria esse bate-papo aqui até 1, 2, 3 horas da manhã, porque é muito especialista reunido para que a gente possa debater assuntos tão complexos. Mas saio daqui com um gostinho de quero mais. Deixa eu agradecer, Hudson, obrigado pela tua presença aqui, a tua disponibilidade, sempre muito bom falar com você. Um abraço a todos, um prazer ouvir da mesma forma, né, como você disse, tantas opiniões bacanas, bem fundamentadas, né, que enriquecem tanto a discussão. Parabéns, obrigado. Conte sempre comigo. Pode me chamar que eu venho com o maior prazer. Pode ter certeza disso. Gessner, fiquei sabendo aqui que foi o melhor colocado nos 10 quilômetros da tribuna aqui de todos os funcionários. Tá bem, viu, Montenegro? Gessner correndo 10 quilômetros, prestigiou a tribuna aqui, o pessoal ficou bastante contente. Meu amigo, obrigado pela essa contribuição, dando a tua avaliação, principalmente econômica e de investimento para 2022, para essa nossa audiência tão grande que a gente tem. Muito obrigado, meu comandante. Olha, eu que agradeço, é sempre um prazer, qualquer evento da tribuna é sempre um prazer e é sempre esse nível elevadíssimo de debate que a gente viu aqui. Parabéns a todos, parabéns a você, que é o grande agregador dessa discussão. Sou só um caminho para reunir todos esses conhecedores. Presidente, obrigado pela tua presença aí, não me canso de dizer que aprendi muito dentro do setor portuário com você. Eu nem trouxe o tema, qualquer dia eu vou trazer esse tema para a gente discutir aqui, quando você fez aquela proposta de fazer uma ferradura em Cubatão, não sei se você vai se vai se recordar disso, era um projeto muito bem feito, muito bem estruturado. Eu falei, eu nem vou trazer isso daqui, porque vai virar uma discussão do Montenegro com o Bussinger, então eu faço isso num outro programa entre nós três aqui. Presidente, obrigado pela presença. Obrigado mais uma vez, Marcelo, é uma satisfação estar aqui com os colegas e eu me sinto sempre
nessa maratona que eu fico tentando alcançar. E o Gessner vai lá na frente, a gente vai tentando correr atrás de todo mundo aí, do Frederico, do Hudson. Assim, a turma é espetacular. Assim, eu lembro que a gente desenhou juntos, né? E discutiu ali a proposta. Eu fico muito satisfeito de poder discutir isso e questões de tecnologia que a gente discutiu. O Ricardo deu um show aqui para a gente sobre tecnologia. Eu acho que temos aí muitos temas para debater esse ano e acho que com essa turma aqui a gente pode seguir um caminho que eu acho interessantíssimo, que é o de buscar qual é a agenda. O Frederico falou muito bem ali, qual é a pauta, qual é realmente a pauta importante, como é que a gente enuncia a pauta para resolver e diagnosticar bem o que precisa ser resolvido e a gente não perder tempo discutindo coisas que estão bem resolvidas, né? Parabéns pela iniciativa, o debate super rico. Eu também sempre aprendendo com você e com os nossos colegas. Obrigado. Ricardo, vou dar uma dica, ó. A agenda é essa daqui, ó, nem negacionismo, nem apocalipse. Eu acho que essa é a agenda que a gente precisa ter no nosso país. O livro de um grande amigo meu aqui, ó, fica a dica para vocês, Gessner Oliveira, é uma sugestão que eu estou dando para vocês. Gessner, parabéns, terminei de ler, adorei. Ricardo, obrigado pela presença. Obrigado, sempre generoso. Imagina. Ricardo, você é um craque aí nosso da tecnologia. Obrigado sempre por atender o meu convite e a gente está tendo a oportunidade de trazer esse tema que é tão importante para o nosso setor portuário, né? Uma vez que esse mundo disruptivo depende, evidentemente, de tecnologia e a gente precisa desmistificar isso para a sociedade. Tá, legal, craque, imagina, para mim é um prazer, uma honra, um privilégio estar aqui com essas feras aqui, discutindo esses assuntos da maior relevância aí com vocês. Parabenizo todos vocês aí, principalmente você, Maxwell, por agregar esse time vencedor. E concordo totalmente, eu vou ler esse livro também, Gessner. Eu acho que a gente está precisando disso, está precisando de mais equilíbrio, né? Está precisando um pouco mais de equilíbrio aqui, não só político, mas social, né? Legal, muito legal. Obrigado, pessoal. Nós que agradecemos, Ricardo. Fred, consegui te entrevistar, hein? Demorou, mas eu consegui te entrevistar. E eu, como esperto que sou, eu falei, não vou sozinho entrevistar o Fred. Trouxe o Montenegro, Gessner, Hudson e Ricardo junto para me ajudar nessa missão. Meu amigo, quero te dizer que desde quando eu comecei no Porto, eu sempre li Frederico Bussinger e gosto muito de tudo aquilo que você escreve, daquilo que você demonstra e reflete para a sociedade no modo geral, para a sociedade portuária também. Fred, obrigado por ter aceito esse convite. Deu certo pela primeira vez. Marcos, muita generosidade da sua parte. Eu queria saudar aqui os companheiros de bancada e foi muito agradável e aprendi muito aqui, uma oportunidade. Mas eu quero fazer uma saudação particular a você. E você até talvez nem vai entender exatamente o que está acontecendo, ou pelo menos não vai entender agora. Eu acho que isso que aconteceu nesse momento, reunindo aqui os 6, né, os 5 debatedores e você conduzindo, é uma coisa que faz falta no mundo portuário. Isso já existiu mais. Eu quero me lembrar, lá nos anos 90, o projeto do Santos 2000, eu, pessoalmente, conduzi 130 reuniões na comunidade da Baixada. Foram realizadas outras. Eu dirigi 130. Isso não existe mais. Os debates acabaram, o CAP perdeu a sua função. O CAP era um centro de excelência, uma coisa maravilhosa. A gente aprendia demais no CAP. Tudo isso acabou. Então, hoje, a gente vive de narrativas, a gente vive de press release, a gente vive de marketagem. Então, a gente tem dificuldade, às vezes, até de entender as coisas ou de conectar os fatos e os dados colocados. Isso que você fez aqui, eu acho que o seu programa, na verdade, é regular, mas eu digo, este momento aqui, reunindo as pessoas com visões diferentes, histórias e experiências diferentes, você não queira saber a dimensão que isso pode ter e a contribuição que isso pode ter para a comunidade portuária santista e para o debate portuário de uma maneira geral. Então, eu quero parabenizar a tribuna por essa oportunidade, saudar os companheiros de bancada e agradecer ao público que nos assiste. Muito obrigado.
Nós é que agradecemos. Eu sempre digo isso, né? E confesso a todos vocês, quando o Alexandre Lopes fez a proposta dos novos colunistas e me perguntou, eu falei, Alexandre, tem que ter uma coisa que não pode ter nos colunistas. Ele falou, não pode ter? Não é tem que ter? Eu falei, não pode ter. É vaidade. Vocês são pessoas que têm muito conhecimento do setor portuário e a gente está no momento de transicionar essa informação, principalmente para essa nova geração que está chegando. A gente precisa construir esse legado. Eu acho que isso é muito importante e o Porto 360 tem esse compromisso com a sociedade. Eu vou ficando por aqui, como você bem sabe, movimentando sempre muito mais do que informação. Um forte abraço e até semana que vem. Porto 360. Apoio Compass Gás e Energia. Apoio institucional.